Bom, vamos lá, cara. Bom, olha só. É, o canal do Emanuel Dial, esse canal que começa o vídeo aí, rapidinho eu mostrei. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra falar mal dele, mas é um vídeo só pra, né, vamos lá conflitar um pouco do pensamento desse cara que ele tá dizendo nos vídeos dele que se nós não aprendemos a falar a língua hebraica, se nós não conhecermos como o povo do Velho Testamento, da época de Cristo, antes de Cristo, eles supostamente chamavam o nome de Deus, né? Se a gente não aprender a falar hebraico, nós seremos condenados pelo simples fato de nós não falarmos hebraico, a língua hebraica. O que acontece? A língua hebraica ela já foi extinta da humanidade há mais ou menos aí uns 2000 anos aí. Nós estamos no ano de 2020. Bom, todo mundo sabe que, se eu não me engano, no Império Babilônico, acho que foi no Império Babilônico que eles tentaram construir a Torre de Babel. Aí aquela torre iria, na crença do povo, iria alcançar os céus e o povo, né, se igualaria a Deus ali. E todo mundo sabe que o próprio Deus ele acabou e não deu a chance daquelas pessoas concluir aquele projeto. Então o que aconteceu? Ele simplesmente acabou modificando a língua das pessoas que estavam ali. E a partir daquele momento, cada povo, cada nação começou a falar com uma língua diferente. Então, devido a isso, nós hoje em dia falamos o português, o francês fala o francês, o inglês fala o inglês, o alemão está falando lá aquela língua dele lá. Aí você tem o povo suíço, aí você tem o povo no Oriente Médio, cada um fala uma língua diferente, cara. Você está entendendo? E foi o próprio Deus que deu essa capacidade de nós falarmos línguas diferentes. Foi Ele que nos condicionou a essa realidade. Não tem sentido Ele nos condenar pelo simples fato de nós não falarmos a língua hebraica, sendo que foi Ele que nos colocou nessa condição de falarmos o português. Você está entendendo? Não tem sentido isso que ele está pregando. Porque se você acredita que Deus ele vai condenar a raça humana pelo fato da gente não falar a língua hebraica, então o sacrifício de Cristo não fez sentido nenhum. Além de acreditar em Cristo, então nós temos que ter curso agora em hebraico. Agora a gente tem que fazer curso em hebraico, a gente tem que ficar pegando livro, a gente vai virar arqueólogo para tentar encontrar ali, tentar aprender a falar aquela língua lá do começo da humanidade ali. Sendo que também o hebraico nem a primeira língua, né, cara? As pessoas ficam falando de Israel, 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 mas a verdade é que Israel surgiu muito depois do Egito, surgiu muito depois da Babilônia, porque os primeiros impérios foram ali o babilônico, ali o povo sumério, o povo do Egito, eles é que começaram a falar as primeiras línguas ali. Aí antes deles ali você tem, sabe, você tem ali os filhos de Adão e Eva, aí depois veio a questão do dilúvio. Enfim, eles tinham uma língua, aí depois surgiu uma outra geração. E sempre foi assim a história da humanidade, foi sempre assim, o mundo se renovando, as línguas mudando. Você está entendendo? O tempo passou, o tempo vai passando, a dialética vai mudando, o dialeto do povo vai mudando, as línguas vão mudando, o mundo vai se renovando. E foi o próprio Deus que condicionou a raça humana a essa situação que a gente está vivendo. Você está entendendo? Não tem sentido isso que ele está falando. Porque a tendência da humanidade ela evoluir e a linguagem ela mudar. Seria praticamente impossível todo mundo falar hebraico. Não tem lógica nenhuma, sendo que o hebraico é uma língua que surgiu muito depois de tudo isso. Esses caras ficam colocando Israel como se fosse Israel fosse a nação escolhida, a língua escolhida, mas na verdade não. Israel surgiu muito depois. Quando Israel surgiu, a língua hebraica ela surgiu, muito antes disso já existia a língua egípcia. Já existia também a língua na Babilônia, enfim, já falavam línguas ali, já existiam outras línguas ali. Você querer colocar ali Israel ali só porque o povo falava hebraico ali como uma língua superior, a língua disso não existe, cara. Isso não tem sentido nenhum. Isso é até racismo isso. Você colocar um povo como o povo de Deus, a língua de Deus, ali a língua escolher o resto é excluído. Nada a ver isso que ele está falando. Nada a ver. Deus também tem aquele lance lá que Deus ele olhou para a terra e não viu um justo aqui. E não viu um justo aqui, cara. Como a língua hebraica vai ser a língua da salvação, se a gente não aprender a falar hebraico, a gente vai condenar, sendo que Deus ele disse que ele olhou para a terra e não viu um justo aqui. Fora que também essa linguagem que nós falamos aqui é uma linguagem para a gente se comunicar aqui entre nós seres humanos.
A nossa linguagem aqui não tem importância nenhuma para Deus. Ou você acha que Deus ele fala português, ele fala inglês, ele não fala a nossa língua, cara. Essa língua que nós aprendemos aqui é uma coisa para a gente se virar aqui dentro dessa realidade que material. Depois que isso aqui acabar, já era. Sacou? Isso aqui já era. Depois que acabar, isso aqui já era. Não tem sentido nenhum isso que ele está falando. Não tem lógica isso que ele está falando. Deus ele querer condenar a raça humana pelo simples fato da gente não falar aquela língua dele ali. Nada a ver isso que ele está falando, cara. Nada a ver mesmo. Se você usar um pouco seu intelecto, você vai ver que o que ele está falando aí nesses vídeos dele não tem sentido nenhum. E eu nem vou citar também a questão do arrebatamento que ele está tanto falando aí, porque né, isso aí não convém, eu não sei. Enfim, não tem como ninguém saber também, nem ele, né? Nem ele tem como saber. Alguns vídeos que ele faz sentido, outros que esse vídeo aí que ele está fazendo muito sobre essa questão aí, essa apelação toda com o judaísmo, isso aí não tem nada a ver isso aí, cara. Nada a ver mesmo. Nada a ver mesmo. Daqui a pouco ele vai estar começando a dizer que o Moisés aí era o santo. E tá tanto falando de Israel que daqui a pouco ele vai estar falando que o Moisés aí é o cara que vai nos levar à salvação, né? Só pode, né? Aí daqui a pouco vai falar do Islã também. Fui.